Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão e a escalação para o Majestoso. Tem os valores da negociação com o Matheus Pereira, o volante que veio lá do Fortaleza. E novo reforço, mais um e pro ataque. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Deixa eu te falar que você pode apostar no Timão contra o São Paulo nesse jogo do Paulistão, lá na KTO, na promoção Aposte e Ganhe. Você bota R$10 e pronto, você nem precisa acertar. R$10 voltam pra você em apostas grátis. Mole, né? Se você bater a aposta, beleza, teu lucro tá garantido. Agora, se você errar, os R$10 voltam, então não tem erro. Aposte e ganhe. Vai na aba de promoções, vai estar lá a promoção Aposte e Ganhe, você aceita participar, fica habilitado e aí pronto. Faz uma aposta aí com odds acima de 1,80 e tá resolvido. Você já tem R$10 aí em apostas grátis. E ainda assim, corre o risco de acertar. Jogue com responsabilidade, tá? A KTO sempre preza pelo jogo seguro para você entender que é diversão. É para você brincar, apostar com informação, com estatística, com as odds que estão lá para você. Beleza? E o site é para maiores de 18 anos. Valeu? Bom, rapaziada, o GE acabou de soltar aqui que o Corinthians está avaliando a contratação do atacante Vitinho, que joga no Tijuana do México. Informação inicial é do jornalista André Hernan, meu parceiro lá, André Hernan. O Vitinho, ele é da base do São Paulo, eu confesso que eu não lembrava dele. Ele jogou apenas 2 jogos como profissional, né, no São Paulo. Foi negociado com o Atlético São Luís, no México, e recentemente se transferiu para o Tijuana. A negociação ela seria livre de custos, né? Ele se liberaria de lá, vindo apenas pelo salário, com um salário não tão alto, então, obviamente, isso interessa ao Corinthians. Mas a informação é de que ele foi oferecido. Todo mundo sabe que o Corinthians está no mercado, ainda mais jogadores com essa linhagem, com essa característica, jogadores de beirada, de velocidade, de escape, do 1 contra 1, de buscar transição, que é o que o Dorival quer para mudar um pouco o perfil do elenco, porque não existia esse jogador na temporada passada. E aí, como todo mundo fica sabendo que o Corinthians está atrás, derrubou o transfer ban, chegou o Marcelo Paz, os empresários se mexem. E ele foi oferecido. O Corinthians está avaliando, porque tem que agora passar pelo scout, pela comissão técnica, todo mundo entender de que ele pode realmente ajudar. O modelo de negócio tem que ser interessante para o clube. Aí, a partir daí, começa uma negociação. Então, é só para a gente trazer a informação de que há um monitoramento, há uma avaliação, há uma análise nesse sentido, de que ele pode sim ser contratado até pela, digamos, oportunidade de mercado que surge. Vitinho, vocês lembram dele? Vou botar aqui a imagem dele, porque eu realmente não lembrava dele, até porque ele pouco jogou aqui, né? Mas eu olhei algumas imagens. Um jogador de lado de campo, de força física, que chega à frente e tal, finaliza. Gostei, assim, das imagens que vi. Vamos ver, né? Vamos ver se avança e tal, e se ele consegue corresponder por aqui. Deixa eu te falar dos valores envolvidos na negociação do Matheus Pereira. Via algumas pessoas confusas aí. O Corinthians, sim, está pagando um valor de R$1.800.000 nesse custo de empréstimo do Matheus Pereira para que ele venha jogar no Corinthians por uma temporada. Porém, esses R$1.800.000 em 12 suaves prestações de R$150.000. Mesmo assim, ao final do ano, se o Corinthians exercer a opção de compra, esse valor é abatido do valor final para você adquirir o jogador. Então, não deixa de ser algo interessante. Ok, você vai... Se o cara não der certo, bom, é o risco que todo negócio tem. Agora, se ele vem aqui e performa, o Corinthians quer comprá-lo, ele já vai ter pagado R$1.800.000 durante toda a temporada de 2026, porque aí isso abate no valor. Então, nesse sentido, e aí o Rian, sim, o Corinthians segue pagando os salários dele para ele jogar no Fortaleza, mas isso também entra na negociação. Isso também acaba sendo abatido se o Corinthians quiser adquirir o jogador em definitivo. Então, isso é importante a gente tratar aqui do Matheus Pereira, que está no bid. Está no bid, inclusive pode estrear diante do São Paulo neste domingo no Clássico Majestoso. Acho muito difícil, né? O cara desembarcou ontem, ele estava treinando já há alguns dias aí, mas já começa como titular. A questão é que o Dorival está sem o Ranieri, está sem esse cara para abrir o meio campo. E às vezes ele coloca o Carrilho, às vezes o Charles e tal. A gente tem que entender o que o Dorival vai querer fazer no primeiro grande desafio de 2026.
A gente está falando de um clássico contra o São Paulo que viveu dias turbulentos no extracampo, mesmo assim conseguiu, né, através do Conselho Deliberativo, afastar o presidente Júlio Casares. Mesmo assim, na quinta-feira, com toda a pressão, o time venceu o São Bernardo dentro de casa com gol no finalzinho do Luciano. Então eles estão embalados e estão talvez até, né, agora um pouco mais tranquilos, né, ou não, né, mas com o aspecto político sendo resolvido. O Casares está afastado, vai ter que ter nova eleição. Tem uma Assembleia Geral daqui 30 dias no pátio, né, para definir se ele vai ser empichado mesmo ou não. De qualquer forma, tem uma crise, mas uma crise que começou a ser contornada, ainda mais dentro de campo com a vitória sobre o São Bernardo. Então, o Corinthians, primeiro, vai jogar um clássico, né, que nunca é fácil, dentro de casa, tem uma supremacia em relação ao São Paulo, historicamente lá, dos confrontos. Acho que só tem uma vitória do São Paulo em, sei lá, 15 jogos, uma coisa assim. Mas o São Paulo está um pouquinho mais motivado depois da vitória no último jogo e, né, não dá para ceder pontos aí nesse Campeonato Paulista, porque você pode ficar para trás. Diante disso, o Matheus Pereira está relacionado, pode fazer a sua estreia. Mas, Rodrigo Garro não se recuperou totalmente ainda da cirurgia no punho. A gente já imaginava que ele não tivesse à disposição. O Memphis Depay trata de um edema ósseo no joelho, também não está à disposição. O Ranielli, ele voltou a treinar com bola, estaria à disposição, mas eu não sei se o Dorival vai levá-lo para o jogo. Então ele acaba ainda sendo dúvida para a gente ter uma ideia, né? E mesmo que ele for, acho muito difícil que ele jogue. Então não contaria com o Ranielli também. E muito menos o Martínez, que está lá na Venezuela, pode ser até envolvido na troca pelo Alisson do São Paulo, mas isso ainda não está, né? O martelo ainda não está batido. De qualquer forma, o Martínez também está fora. Garro, Memphis, Ranielli e Martínez. Jogadores importantíssimos, né, que foram campeões da Copa do Brasil não tem muito tempo, né, que isso aconteceu. Então a escalação: Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu, Gustavo Henrique e André Ramalho, Gabriel Paulista, né, como opção dessa vez. Meio de campo. Começamos a mudar, né, a tentar entender como é que vai ser esse meio de campo. Acho que o Charles vem fazendo a primeira e vem fazendo bem. Aí você tem o André Carrilho. Aí você tem o André, que acho que tem que ser titular. Esse menino André é muito bom. Então, Charles, André, Carrilho e Bidon. E no ataque o Yuri Alberto com o Guinegão ou o Vitinho. Aí você escolhe aí qual deve ser o ataque titular. Com o Vitinho, com o Guinegão. O meio de campo, vou repetir. Charles, André, Carrilho e Bidon. Acho que esse é o meio campo. E o Matheus Pereira pode entrar ali fazendo a sua estreia, se não começando o jogo no decorrer da partida. Jogaço, hein? Corinthians e São Paulo nunca é amistoso. A gente tá falando da terceira rodada, mas o bicho tá pegando já. O calendário já começou a toda. Tem até troca de jogadores entre eles e tal. Vamos ver o que acontece nesse confronto. E você, tá confiante? Tem alguma coisa a dizer sobre todas essas informações? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Tô te aguardando. Bora? Você que não tá inscrito ainda. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.